Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a uma nova série aqui no canal. Esta série vai ter lugar quando houver paragem para seleções ou paragem de mercado, quando houver assim um tempo extra na minha rotina, e eu prometo continuar a entregar-vos episódios. E o primeiro episódio será a força de um coletivo, ou seja, antes de um modelo de jogo, antes de uma tática, é preciso outro tipo de valores, outro tipo de coisas, outro tipo de perfis, às vezes no balneário, para o modelo de jogo poder funcionar, para a tática poder funcionar. É preciso o que vamos falar neste vídeo e vamos nos debruçar um bocadinho sobre a introdução de alguns básicos do futebol, a essência do futebol. Um, Acho muito importante começar por falar na força do coletivo, até porque, na minha opinião, a força do coletivo é essencial para conseguirmos executar tudo o resto. Ou seja, nós sem termos um coletivo muito forte, vamos acabar por ser uma equipa bastante fácil de dar a volta. Se nós nos valermos só pela qualidade individual, se os outros forem mais forte que nós coletivamente, a probabilidade de nós não termos sucesso no nosso jogo e eles conseguirem levar a vitória é muito grande. Ou seja, eu dou muito valor, e quando eu for treinador, no primeiro treino que eu for dar aos jogadores, os primeiros treinos vão ser muito sobre isto, e estes aspectos para mim, estes valores para mim são inegociáveis. As regras do balneário são para se cumprir e nunca se podem quebrar, como aconteceu, e vamos depois no final do vídeo, vamos falar nos exemplos de equipas grandes, por exemplo do Porto ou do PSG, vamos falar detalhadamente de vários exemplos, onde nós conseguimos ver que a força do coletivo muitas vezes prevalece sobre a qualidade individual, e às vezes essa qualidade individual pode ser dos melhores jogadores do mundo, certo? Se esse jogador até pode ter qualidades individuais para ser um dos melhores jogadores do mundo, não cumprir com as regras ou do modelo de jogo ou do balneário, o melhor mesmo é arranjar outro jogador que consiga dar ao coletivo aquilo que ele precisa. Os jogadores são 11 que atacam, 11 que defendem, é um grupo, é uma família. Só depois do grupo se sentir uma família e se tratar como uma família saudável, aí sim é que se pode começar a falar sobre modelos de jogo, sobre táticas, sobre posições, e é isso que nós vamos fazer aqui nesta pequena série. Vamos fazer uma viagem sobre o mundo do futebol, não sobre a história do futebol, mas sim sobre os detalhes do futebol, os detalhes do jogo, mas começando por um bocadinho mais básico, e cada vez mais com o avançar dos episódios vamos complexando mais aqui as coisas. Pronto, a força do coletivo vê-se em inúmeras coisas, como por exemplo nos valores básicos do coletivo, nos valores básicos de que cada indivíduo traz para o coletivo. E às vezes basta, lá está aquele exemplo, basta uma fruta podre, ou seja, basta um jogador não querer cumprir, ou não querer aceitar, ou não querer acatar as decisões do treinador, ou as decisões que são boas para o grupo, para depois contaminar a cabeça dos outros. E aqui está a importância de ter um balneário eh, consolidado, e um balneário até que respeita, é um balneário respeitador, trabalhador, empenhado. Lá está, é muito mais fácil de trabalhar para os treinadores, e é muito mais fácil de alcançar as vitórias, mesmo que às vezes não haja um ponta de lança matador, ou um extremo desequilibrador, ou um box-to-box capaz de percorrer muitos quilómetros. Às vezes, mesmo na carência de algumas qualidades individuais, quando o coletivo prevalece, quando o treinador dá uma ideia de jogo e os jogadores tentam respeitá-la e acatá-la ao máximo e tentar desempenhá-la dentro do campo, a equipa está realmente muito mais próxima de ser bem sucedida. Alguns desses valores básicos, estes valores que vocês estão a ver aqui na imagem, são valores de exemplo, ok? Há muitos mais valores básicos que são obrigatórios numa equipa e são inegociáveis. Eu aqui pus alguns deles, como a disciplina, o espírito de equipa, a crença, a atitude, etc, etc, etc. E juntando estes valores básicos todos, eu posso vos dizer mais: o compromisso, a própria comunicação, a maneira como os jogadores comunicam uns com os outros, se são proativos e são positivos uns com os outros e fazem-se crescer uns aos outros, isso é muito importante. Não é aquele jogador, vou falar aqui no caso do Porto, mas
nesta série nem vamos falar só do Porto em específico, vamos falar nos clubes todos. E o ano passado o Porto era muito caricato porque a equipa estava tão mal que os jogadores, quando falhavam um golo, por exemplo, em vez de aplaudirem ou tentarem puxar para cima o jogador que falhava, não, batiam com as mãos na anca, a própria. As reações dos jogadores do Porto aos falhanços dos colegas, em vez de ser tentar puxar os colegas para cima, não, era de frustração, era de irritação e acaba por ser difícil para os jogadores terem sucesso e calma e segurança assim. Este ano já se vê uma coisa completamente diferente. Já se vê os jogadores, por exemplo, quando o Borja falha um cruzamento, o Diogo ou o Samu aplaudem e por aí adiante. Acho que é muito importante esse aspecto. A confiança, ou seja, o facto de acreditar no plano do treinador e acreditar nos colegas é muito importante. Ser uma pessoa que se possa confiar e que se dê a confiar é muito importante. Não pode ser uma pessoa fechada no próprio espaço, desconfiada dos outros, desconfiada de tudo o que lhe dizem, porque esse jogador nunca vai fazer um bom membro do balneário. E a solidariedade uns entre os outros, ou seja, entre ajuda, quando vai um, vão todos, isso é muito importante. Ou quando um está mal, os outros terem a capacidade de se porem mal e baixarem ao nível que o outro está, para conseguirem de facto lhe dar a mão e apoiarem naquele momento complicado. E se isso acontecer, ou seja, se os jogadores sentirem-se quando estão mal, o balneário ajuda a puxarem os jogadores para cima, os jogadores vão querer estar com a equipa o tempo todo que puderem. E quando existe esse espírito, é muito difícil de ganhar a uma equipa dessas. Muito difícil. Seja o plano mais defensivo porque há menos qualidade, ou mais ofensivo e mais arrojado porque há mais qualidade. Juntando estes valores básicos que a gente falou, a comunicação, etc., a disciplina, não vou estar a repeti-los outra vez, aí sim, e aí já vamos falar detalhadamente nos próximos episódios, porque tem mais a ver com tática, tem mais a ver com espaços, tem mais a ver com formações e com posições, e isso vamos abordar nos próximos episódios. Só juntando os valores básicos, que é respeitar as regras do balneário e tudo isso que falámos até agora, com o modelo de jogo, ou seja, o modelo da equipa, só aí é que se pode ter sucesso. Ou seja, não adianta nada o 4-3-3 do Farioli, ou o 3-4-3 do Ruben Amorim, ou o 4-4-2 do Sérgio Conceição, se não houverem os valores básicos, se não houve os valores básicos. É que não há uma coisa sem a outra. Ou seja, é muito mais fácil nós mudarmos de modelo de jogo a meio de uma época ou no final de uma época, de passarmos a jogar de passe curto para passe curto e passe longo, por exemplo. É muito mais fácil alterarmos um modelo de jogo do que às vezes uma equipa que não acredita, uma equipa que não quer, uma equipa que chega atrasada ao treino, uma equipa que não tem rigor, uma equipa que não é profissional, uma equipa que não quer, uma equipa que não acredita. É mesmo muito complicado de atingir objetivos assim. Ou seja, o futebol é um jogo coletivo. É feito de individualidades, mas o jogo é de uma forma coletiva. São 11 contra 11, onde as 11 peças têm total importância, até pelo espaço que ocupam, mas esse é o assunto do espaço, vamos abordar mais tarde. Todos têm importância, ou seja, basta um não cooperar, basta um não estar com a cabeça no lugar, basta um estar desconcentrado, basta para meter a equipa toda em risco, para meter a equipa toda em xeque. Então é preciso haver este sentido de responsabilidade à volta dos objetivos da equipa. Tem que ser fundamental os jogadores conseguirem interiorizar que primeiro está a equipa, depois a equipa e em terceiro a equipa outra vez. E só depois de interpretarem isso muito bem interpretado, aí sim é que podem fazer parte de uma equipa que vai ter sucesso. Eu fiz parte de equipas que foram campeãs na Distrital, fiz parte de equipas que jogaram na Nacional, fiz parte de equipas que jogaram na Distrital e não foram campeãs. E eu sei, muitas vezes é preciso haver esta exigência, por exemplo, a própria exigência com os colegas, ou seja, o colega falha um passe porque está desconcentrado, porque está a falar na namorada da escola, e quando há um balneário bom, quando há um balneário vencedor, o que acontece é que o próprio jogador do lado pode até nem ser capitão, vai-se virar para ti, pá, Marquinhos, tu não estás bem, hoje tens de concentrar, e tu não costumas falhar esta recepção, tu costumas meter este passo com mais intensidade, não vamos brincar no treino, nós temos um jogo importante para ganhar no fim de semana. E esse tipo de comportamentos
contaminam, contagiam pela positiva, certo? Contaminar é negativo. Contagiam pela positiva. E acho que são estes pequenos pormenores, detalhes, que fazem toda a diferença num balneário, para mim até mais do que a maturidade ou os líderes. Faz mais, lá está, ter uma equipa que tenha estes comportamentos, todos eles são líderes, todos eles têm um papel preponderante no grupo, porque todos falam, todos têm voz ativa. Se virem o outro a desleixar, o Marquinhos fala como fala qualquer um. E isso é muito, muito importante. Por isso é que este vídeo é o primeiro, é a força do coletivo, e sem a força do coletivo não se consegue nada no futebol. Nada, nós podemos ter aqui os melhores jogadores do mundo que não vamos conseguir falar nada. E para contextualizar a importância disto que nós falámos neste primeiro episódio, vamos dar exemplos atuais. O primeiro e mais flagrante, a meu ver, é o do PSG. Vocês, se quiserem ir ver vídeos do Luís Henrique a tentar explicar ao Mbappé que ele era o capitão, era o jogador que tinha que dar o exemplo e era o primeiro a pressionar, era o ponta-lança, segundo o modelo de jogo dele, a filosofia de jogo dele, o ponta-lança tinha que ser o primeiro a pressionar, tinha que ser o primeiro a dar o exemplo, tinha que ser o primeiro a morder os calcanhares. E o Mbappé teimava em não fazer isso. E o Luís Henrique insistiu. Não deu, o Mbappé foi vendido, no ano a seguir o PSG ganhou tudo o que tinha para ganhar. Incrível que pareça que, por mais que tu tenhas um talento individual capaz de ser o melhor jogador do mundo, ou que tenha essa capacidade, às vezes é preferível ter um jogador pior, nem que seja, não é que o Dembélé tenha sido pior este ano, que não foi e fez parte da máquina trituradora que foi o PSG, mas vamos a ver, eles não tinham um ponta de lança puro, estavam com o Gonçalo Ramos só de ponta de lança fixo, e a equipa funcionou. Porque o coletivo funcionou. O Dembélé jogou a titular e teve tanta preponderância porque ele era de facto um homem que mordia os calcanhares aos centrais. E tem um vídeo na final da Champions onde ele está a olhar para o guarda-redes assim, cheio de raiva e a querer-lhe já pressionar alto. E isso é muito importante, a meu ver. É mesmo muito importante. E depois o segundo exemplo, e mais nacional, é nós olharmos para a equipa do Porto e pensarmos: a equipa do Porto ano passado chegava atrasada aos treinos, o Porto perdia, andavam metidos na noite, não tinham entrega nos treinos, não corriam, a defendiam com os olhos no fim de semana, era raro suar a camisola, perdiam a bola, deitavam-se para o chão à espera da falta em vez de se levantarem e irem recuperar a bola. Não havia esta entrega, não havia entreajuda, não havia, lá está, quando um colega falhava, os outros em vez de aplaudir para puxarem o colega para cima, faziam exatamente o contrário. E se olharmos agora ao Porto deste ano, e aqui eu tenho que tirar completamente o chapéu ao Farioli, porque é assim, por mais que no último jogo até tenha dito, no rescaldo do Porto Benfica, tenha dito que gostava de ver mais algumas coisas no ataque organizado, a verdade é que o Farioli, em termos de agregador, em termos de recuperador de confianças do grupo, está 20 de 20, assim como na organização defensiva, assim como na transição defensiva, assim como na transição ofensiva. É apenas no ataque organizado que tem que melhorar aqui ou ali, apresentar mais uma variabilidade assim melhor que o que tem apresentado agora. Agora, em todo o resto, o Farioli está impecável. E principalmente neste aspecto de trazer para os jogadores a força do coletivo, o facto de ter metido o Rodrigo Moura no banco, que é um jogador que se amarra muito à bola e não respeita muitos modelos de jogo porque é um gênio, mostram aos jogadores que primeiro está a equipa, depois o resto. Se uma equipa tiver a jogar bem e tiver a carburar como estava o Porto nestes primeiros jogos, o que acontece é que sai o PP e entra o William e o William consegue ter o mesmo desempenho do PP. Agora, quando o Porto ou a equipa está dependente de uma individualidade para ter sucesso, quando essa individualidade falha, a equipa para de saber jogar. É por isso que a força do coletivo, o modelo de jogo estar moldado para o coletivo da equipa e não para um jogador, a meu ver, é fundamental para o sucesso da equipa. Porquê? Basta o jogador ter algum tipo de problema durante a época e a equipa já não consegue jogar e não consegue ter sucesso. Portanto, que a equipa tem que ser montada sempre a pensar nos 11 e não num único jogador. Certo? Espero que tenham gostado do episódio, pessoal. Foi então assim a força do coletivo, falar mais sobre os valores básicos do balneário, o que é importante ter num balneário e o que é que não se pode ter no balneário e o que é que faz ter sucesso ou não no desporto.
falando disto, porque o futebol sem dúvida que é um jogo coletivo. E nos próximos episódios, digo já que esta série é uma série que eu vou ter muito gosto em fazer. Nos próximos episódios iremos falar sobre posições, ou seja, guarda-redes. Vamos falar quando é que os guarda-redes começaram a jogar mais com os pés, etc, etc, etc. Desde o início, falar um bocadinho sobre as posições. Depois vamos falar sobre a interpretação do jogo, a leitura dos espaços, o que é um espaço, o que é uma finta, uma recepção orientada. Vamos abordar imensa coisa, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem-se estar por perto do canal, partilhem com os amigos, subscrevam. Neste último vídeo tive muitos poucos subscritos ganhos. Portanto, não se esqueçam de fazer isso e que ajuda-me imenso. E um grande abraço.